A reportagem de capa da edição 184 da Revista Oeste é assinada por Silvio Navarro. Com o título Militante Supremo, o texto mostra que Luiz Roberto Barroso assume a presidência do STF com uma extensa agenda de esquerda na contramão da sociedade. E nós vamos acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. Luiz Roberto Barroso chegou à corte em 2013, indicado por Dilma Rousseff, depois de advogar para o terrorista italiano Cesare Battisti a pedido do PT. No dia 13 de julho deste ano, Barroso não só foi ao Congresso da União Nacional dos Estudantes, braço do PCdoB, como discursou no palanque. Afrouxou a gravata, arregaçou as mangas e se sentiu à vontade para dizer à multidão: "Nós derrotamos o bolsonarismo." Soou como uma confissão de Barroso depois de um processo eleitoral maculado pela interferência do Tribunal Superior Eleitoral na campanha contra os adversários de Lula. O ministro foi contra a aprovação de um modelo de voto auditável nas urnas eletrônicas por meio da impressão de um comprovante. Presidente do TSE na época, Barroso chegou a cruzar a Praça dos Três Poderes para articular com deputados o arquivamento da proposta na Câmara. Como só ocorre no Brasil, a posse de presidentes de tribunais superiores, ainda que seja protocolar, foi transformada em evento de gala. Luiz Roberto Barroso quis a presença da cantora Maria Bethânia para o hino nacional. Depois da cerimônia, Barroso promoveu um baile para mais de 1.000 convidados e subiu ao palco para cantar com o sambista Diogo Nogueira. Bom, e antes de jogar aqui para o Silvio Navarro comentar mais a respeito dessa reportagem de capa da edição da Revista Oeste, essa edição 184, que já está disponível no nosso site, quero aproveitar para dar uma boa noite especial para a nossa diretora de redação, Branca Nunes. Seja bem-vinda, que logo mais vai trazer os destaques dessa edição. Boa noite, Branca. Boa noite, Paula. Boa noite, Carlos, Silvio, Alexandre, Ana. Bom, Luiz Roberto Barroso, Silvio Navarro, muito boa noite. Parabéns por mais essa reportagem, belíssima reportagem de capa estampando a edição 184 da nossa Revista Oeste. E o ministro Luiz Roberto Barroso, então, está assumindo a presidência da Corte em um clima de confronto com o Congresso, né, Silvio? Que tem reagido nos últimos dias aos abusos e desmandos do STF. O que mais que você pode destacar dessa reportagem, Silvio? Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Branca, Carlo Cauti, aí na redação, Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel. Boa noite para quem fecha a semana conosco. Paula, vamos dividir aqui em 2 pontos. Primeiro, a chegada de um militante supremo, né? Num Supremo também militante, que parece estar muito distante da sociedade, conforme as pautas que ele acaba fazendo avançar. E nós temos uma reação, um suspiro vital do Congresso Nacional neste momento. Então, é importante a gente destacar esse ponto inicialmente que falamos ao longo de toda a semana. O Congresso Nacional, algumas frentes que representam segmentos interessantes, importantes da nossa sociedade. Está lá o nosso agronegócio, está lá a Frente de Segurança Pública, um tema tão caro para a nossa sociedade, a bancada cristã, né? A maioria do Congresso Nacional disse: veja bem, aqui ainda bate um coração, vamos dizer assim, ainda há um sopro vital. E o ponto de partida foi a votação de um projeto de lei sobre o marco temporal, tema que o Supremo Tribunal Federal enveredou na semana passada e, inclusive, tornou inconstitucional esse projeto que nasceu no Senado, aonde as leis devem nascer, aonde esse tipo de tema deve acontecer. O debate é dentro do Legislativo e não no Poder Judiciário, que claramente avança prerrogativas do Legislativo, né? Dá um passo contra a Praça dos Três Poderes. Pois bem, então temos esse momento no Brasil, falamos aqui longamente durante toda a semana, não sabemos a efetividade dessa obstrução, dessa agenda, mas está muito claro que alguma coisa aconteceu. E depois de anos de letargia, depois de anos de um Congresso Nacional ajoelhado para a Suprema Corte, é de se aplaudir esse tipo de iniciativa de deputados e senadores que disseram, por exemplo, aborto é um tema que deve ser discutido aqui dentro, não discutido por 11 ministros. Nós temos votos, ministros. Os senhores têm o direito, a senhora Rosa Weber, que deixa a corte, tem o direito de advogar pelo que a senhora quiser. Os senhores ministros, o senhor Luiz Roberto Barroso, que assume a corte, tem o direito de advogar pelo que quiser. Mas desde que pendure a toga e venha para cá.
numa tribuna, debater democraticamente na casa que é do povo inicialmente. Esta é a Câmara dos Deputados. Assim como o porte de drogas para uso pessoal, conforme o Supremo já quase formou maioria. Então, é disso que se trata. E um outro aspecto que nossa capa também trata é do perfil deste ministro que chega à presidência da Corte. Foi indicado em 2013 pela presidente Dilma Rousseff e tem algumas características. É conhecido, como se diz hoje em dia, por ser o ministro da cultura woke, o ministro progressista, o ministro das causas sociais, né? E não efetivamente um criminalista, porque quando atuou como advogado num caso assim, ele defendeu um terrorista condenado por 4 assassinatos, Cesare Battisti. Então, traçamos também um perfil do senhor Luiz Roberto Barroso. E finalizo sobre essa festa. A festa que temos imagens, inclusive, dele cantando ao lado de um cantor de samba, né, no palco. Pois bem, isso acontece no Brasil, isso é o puro suco do Brasil. Uma cerimônia protocolar que termina numa festança dessas, paga pela Associação dos Magistrados Brasileiros, imagino que será um tema também deste programa. Isso acontece no Brasil, Paula, uma festa dessa, olha, acho que eles reuniram todos que derrotaram o bolsonarismo, segundo o ministro Barroso. Bom, estou curiosa para ouvir agora os destaques que a Branca vai trazer aqui para a gente dessa edição da Oeste. Vamos lá, Branca. Paula, boa noite também à nossa audiência. Só para ficar um pouquinho nessa reportagem do Silvio, né? Tá excelente. Ele destaca os melhores, piores momentos do Barroso, da trajetória do Barroso, os 2 mais recentes, o inesquecível Perdeu Mané e o Nós Derrotamos o Bolsonarismo. E tanto o Silvio quanto o Guzzo, eles mostram como a vontade, né, do cidadão, ela é completamente ignorada na votação da Suprema Corte, como, por exemplo, para pegar os últimos julgamentos, a questão da maconha, a questão do imposto sindical, do marco temporal e do aborto, né? Então, só para chamar atenção sobre isso, a matéria do Silvio e do Guzzo, elas formam essa capa e elas se complementam de uma maneira exemplar. Eu vou destacar aqui também a reportagem do Christian Costa. Ele contou como é que está a vida do cacique Sererê, que ficou 9 meses preso e agora está com tornozeleira eletrônica. E ele conta, por exemplo, uma pessoa que estava habituada a andar tem 200 mil hectares da terra indígena onde ele vive, agora ele fica restrito a 1 quilômetro ao redor da casa dele, tem que ficar muito perto também da tomada para carregar a tornozeleira eletrônica. É uma forma de tortura que é submetido não só o Sererê, como mais de 1.000 pessoas aí condenadas e absolvidas depois pelo 8 de janeiro, pelos atos de vandalismo, muitas delas absolvidas, mas que precisam usar essa tornozeleira eletrônica, ninguém sabe muito bem por quê, já que elas foram consideradas inocentes mesmo. Então ele dá detalhes dessa vida, mostra que ele não pode, por exemplo, fazer o tratamento médico, porque o médico fica muito longe da aldeia, ele não tem esse direito, ele tem diabetes, um diabetes grave. Então são alguns desses detalhes, está bem interessante. Vou destacar também a reportagem de hoje, eu vou destacar reportagens, a revista está cheia de reportagens. O Bruno Lemes falou sobre o filme Som da Liberdade. Um filme que foi considerado, ele conta a história de tráfico sexual infantil e foi considerado de extrema direita, assim, não tem muita justificativa, mas enfim, o Trump elogiou, o Elon Musk elogiou e pronto, isso bastou também, entre outras coisas, para o filme ser considerado de extrema direita, está sendo super criticado por alguns veículos de comunicação, tanto no estrangeiro quanto aqui no Brasil, mas está super campeão de bilheteria. Eu ainda não assisti, mas quero assistir e fiquei bem interessada depois que eu li a reportagem.
Carlo Cauti, aqui do meu lado, escreveu, também deve dar mais detalhes aí no programa, sobre a crise migratória na Europa. Então, acho que uma das coisas assim que mais chama atenção e que diferencia esses imigrantes do passado é que antes havia uma vontade de assimilar culturalmente, né? Tanto a cultura quanto os costumes dos países, e agora há mais uma imposição da sua própria cultura. Tá uma reportagem super completa que dá todos os detalhes disso em vários países, Itália, França, Inglaterra. Então, esta reportagem. E, para finalizar, eu vou concluir com uma reportagem do Dagomir Marchesi. Ele falou sobre a cada vez mais longa e saudável estrada da vida. Então, ele mostra o que faz alguns... não é sobre as zonas azuis, né, que foram locais do globo onde os centenários são mais comuns. Mas ele mostra características que nessas áreas e em outros lugares são considerados um sinônimo de uma vida longa. Para destacar duas aqui rapidamente, tem a convivência em família, com familiares, tanto netos quanto marido, filhos, essa convivência em família, e também os exercícios naturais, não você puxar peso na academia, ficar lá, mas você cuidar de um jardim, você dar uma caminhada, você preferir a escada, o elevador. Tá muito bonita essa reportagem com várias dicas interessantes. Boas dicas para o final de semana, né, Branca? Tem o filme, Som da Liberdade, Isso. Dicas de longevidade para ler em família, né? Compartilhar é importante, né? Sim, é muito bom. Todos os artigos dos nossos grandes colunistas, lembrando a você que nessa semana temos artigos de Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Ana Paula Henke, o Guilherme Fiuza, o Dagomir Marchesi, Roberto Mota, Christian Costa, o Biratã Iório, muitos outros. E para ter acesso a todo esse conteúdo, é preciso ser assinante da Revista Oeste, então corre lá no site revistaoeste.com/assine e garanta a sua assinatura. Você também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Você vai ser direcionado para uma página e rapidamente você que está aí nos acompanhando em Oeste Sem Filtro também vai poder se tornar nosso assinante e já vai poder fazer a leitura de todo esse conteúdo neste final de semana. E agora nós vamos nos despedir da nossa querida Branca Nunes. Um ótimo Sextou para você, bom descanso e até semana que vem. Obrigada, Paulo.